Muito bem, então nós vamos começar a falar hoje do nosso tema, que são escadas, balizadores. Outra coisa que eu vou dizer mais uma vez, tudo que eu estou falando agora, toda essa temática, é aquilo que eu tenho visto como grande dificuldade nos projetos em que eu participo, dos quais eu participo como autora do projeto de iluminação. Muitas vezes, nos projetos interiores de arquitetura, eu noto a dificuldade que as pessoas têm com determinados temas e como elas às vezes prestam atenção e dizem, puxa vida, entendi como é que funciona e tal. E são coisas muito simples, como vocês estão vendo, são coisas muito simples. Então eu, de novo, volto a dizer que a razão pela qual estou fazendo isso é por conta desse tipo de problema. Muito bem, escadas, né? Vou falar muito rapidamente da introdução, porque a nossa introdução já foi feita em outros instantes, mas as pessoas que vão ver o vídeo através do YouTube vão saber que nós falamos sempre como nós trabalhamos para o ser humano, para a beleza, para a satisfação do ser humano, além do seu bem-estar, do conforto visual, nós trabalhamos para o seu prazer visual. E, consequentemente, eu lembro que todas as pessoas devem desenvolver um bom arquivo visual, que é aquele que frequenta as revistas, os livros, os sites, né? Usem muito os sites de grandes hotéis, de grandes edifícios, para vocês verem como se projeta mundo afora, né? E deixarem um pouquinho alguns vícios que nós temos aqui, por falarmos muito entre nós. A gente tem que abrir o horizonte, né? Não precisa viajar, é fácil viajar pela internet hoje em dia, né? E vocês podem conhecer obras importantes. Então eu gostaria muito que vocês lembrassem que o arquivo visual é um fundamento da nossa qualidade. O arquivo visual a gente faz frequentando boas obras de arquitetura, observando e aproveitando a harmonia e a diversidade da natureza, né? Falando claramente ou analisando as artes plásticas em todas as suas manifestações, pintura, escultura, arquitetura, né? E também os princípios da Gestalt, que tem muito a ver com a neurociência e a maneira como o cérebro vê, né? A Gestalt, na verdade, é a neurociência aplicada ao sistema de visão, digamos assim, de uma forma geral, né? Então, a gente mostra aqui uma fotografia de escadas. Eu gosto muito de Gaudí, adoro Gaudí, acho Gaudí uma coisa excepcional em termos de criatividade, de beleza, de harmonia perfeita, incrível. Então, duas escadas bem diferentes uma da outra, mas escadas podem ser obras de arte. No caso de Gaudí, tudo que ele fazia virava obra de arte, mas enfim, a arquitetura é plena desses exemplos, né? Então, aqui nós também podemos aprender com a natureza. Nesse outro slide, a gente vê 3 modalidades de orquídeas da mesma espécie, que se chama sapatinho, né? E que, na verdade, são Paphiopedilum, né? Que é sapato em latim, né? E que realmente tem uma diversidade incrível, são a mesma espécie, mas cada qual com a sua pintura incrivelmente rica, diversa, mostrando que tudo que a gente faz tem que ser não só harmonioso, mas também tem que ter diversidade, né? E depois a gente mostra pinturas da era primitiva, nas cavernas, que tem uma harmonia tão grande em termos de proporções, né? Esse bisão cuja terracota, cujo vermelho ferrugem é predominante, né? Ele tem proporções incrivelmente boas, né? Para seres que viveram na pré-história, que desenhavam na pedra com dificuldade de iluminação e numa proporção magnífica, né? Eu chamo a atenção para as proporções desse bisão. O cavalo embaixo tem um pouco menos de proporção, mas é tão interessante quanto, porque o cavalo é difícil. Todos os bovinos, cavalos e animais de grande porte são difíceis de resolver na proporção, né? E, incrivelmente, hoje em dia a gente vê pessoas não conseguindo desenhar um piso harmonioso, quadrado, dentro de um retângulo de um salão, né? Incrível, mas realmente a aula, a gente aprende com essas pessoas, né? A gente não pode errar em coisas tão simples, né? E, finalmente, as obras de escultura, igualmente, então, a escultura da pré-história, né? Maravilhoso exemplo também de bisões, né? E embaixo uma obra de arquitetura de rara beleza em termos de harmonia, Tadao Ando, né? Japonês incrível, também sou muito grande admiradora do trabalho de Tadao Ando, né? Apenas para dizer que quanto mais a gente vê coisas bonitas, melhor a gente fica em termos de um bom arquivo visual.
Finalmente, nós vamos falar daquilo que nos interessa, que hoje são as premissas, né, os princípios da Gestalt, neurociência, né, lembrando algumas coisas elementares que são o seguinte: o nosso cérebro vê prioritariamente conjuntos. Quando nós estamos falando de elementos arquitetônicos, significa que esses elementos têm que se enquadrar, se encaixar, se harmonizar com o todo, porque assim nós vemos. Quando entramos em qualquer lugar, nós vemos prioritariamente o todo. Nós não vamos ver detalhes de uma estante, nem detalhes de uma escada, nem detalhes do corrimão. Nós vamos ver o conjunto. Logo após perceber o conjunto, então, próximo slide, a gente vê isso com bastante clareza. Logo após vermos o conjunto, nós admiramos detalhes desse conjunto. Então, em cima nós vemos uma parede com iluminação do tipo Grazing Wall Washer, né, que é tão rasante que ele denuncia muito claramente a forma plástica da parede. E embaixo a gente vê uma entrada, um hall de entrada com escada e paredes também com textura, mas onde a iluminação está mal colocada e por força da má colocação nós temos um ofuscamento, que é uma perturbação não só em termos de segurança, porque nós vamos ter a visão prejudicada, a acuidade diminuída, então em termos de segurança isso é muito ruim. E além disso, o desenho das paredes fica totalmente prejudicado, né? Contrariando uma lei da Gestalt, que se chama pregnância. Eu detesto esse nome, porque eu acho pregnância um nome pedante, né? Uma coisa ridícula. E se nós vamos ver o que significa pregnância, em alemão, vem do alemão pregnanz, né? Que é uma coisa que diz respeito à unidade, à compreensão, que em português talvez a palavra mais correta seja concisão, né? O seu texto é muito confuso, de repente a parte de baixo dos degraus e das paredes é confuso e você fica adivinhando o que são aquelas manchas, se eles fazem parte do desenho da parede ou não. Ou seja, na fotografia de cima você vê imediatamente o ambiente como um todo e na fotografia de baixo você tem uma perturbação na parte inferior. Então, leis da Gestalt são... E por fim, nós vamos falar que, no próximo slide, nós vamos ver que nós temos, além do arquivo visual, um arquivo emocional, que é aquele que nós reunimos todas as experiências, principalmente as experiências emocionais da nossa vida, e com isso nós formamos um repertório que é próprio a cada um, né? Assim como a beleza é uma referência única e subjetiva a cada um, esse repertório emocional diz respeito à nossa vida, às nossas experiências, né? E consequentemente é único para cada um de nós, e a neurociência chama isso não de arquivo visual, como eu chamo, mas sim de modelo interno, né? Então, o que é? A soma de todas as suas experiências. E quando na realidade você aprecia um ambiente, não só você executa, como a gente viu antes, no próximo slide, a gente vê o caminho dos estímulos visuais até o nosso córtex visual. Então, da frente do olho até a base do nosso cérebro aqui atrás, nós caminhamos essas informações e o processo da visão se dá no córtex visual. O olho é apenas um mero receptor, não é? Então, no meio do caminho entre o olho e o córtex visual, o cérebro soma aos impulsos visuais todas as nossas experiências emocionais, todos os dados que consistem no modelo interno, que vem lá de cima do cérebro, se junta a essas impressões visuais e, ao entrar no córtex visual, a gente tem a soma da impressão espacial, a identificação espacial e, imediatamente, nós damos a esse ambiente a nossa interpretação psicológica, emocional, que é única porque é nossa e é subjetiva. Então, um dos desafios do nosso projeto é compreender o desejo, as fantasias, as expectativas do nosso cliente, porque é para ele que nós trabalhamos, é para a família dele que nós trabalhamos, não é isso? Então, mais uma vez lembrando que é muito importante lembrarmos de capturar do nosso cliente aquilo que ele deseja. E por fim, nós vamos lembrar que as formas e as cores de tudo aquilo que nós inserimos no ambiente, e através da luz nós manifestamos mais formas, melhores cores, tudo isto define a impressão visual, a impressão emocional que a gente dá a um ambiente. Então, o astral ou o clima geral de um ambiente vem
de formas mais pronunciadas, de formas menos pronunciadas, de formas mais difusas e de cores mais ou menos ricas, mais jovens, mais final da tarde, menos juvenis e um pouco mais maduras, né? O outono é a cor da maturidade. Então, isso tudo para dizer que as cores frescas da manhã lembram a juventude, as cores mornas da tarde lembram o recolhimento, a pausa, se preparando para o final do dia, né? O dia começa com muita atividade e termina com um encaminhamento para a noite. Então, tudo isso faz parte da nossa compreensão, né? E o próximo slide vai mostrar claramente que nós preferimos, entre essas duas fotografias, uma com um dia nublado, o mesmo ponto da máquina praticamente, um dia nublado e um dia de sol. Meu filho que me deu essa fotografia de baixo, porque ela não só soma cores, como também ela mostra e evidencia formas. Então, é assim que a gente deve desenhar as prateleiras, os tetos, os rasgos, as paredes, tudo nós temos que desenhar com grande interesse visual, que não significa dizer que nós só podemos fazer coisas dramáticas, né? Nós temos que fazer o drama onde precisa, o dramatismo, a cenografia onde precisa e a difusão onde é necessária, né? Então, na próxima imagem, a gente vai ver que quando nós usamos contrastes muito fortes, como por exemplo a fotografia superior, que são raios luminosos abrindo na abertura das nuvens, né? Com o céu escuro e com grande ênfase num determinado objeto, como é a apresentação do museu abaixo, nós teremos um ambiente extremamente interessante, mas que não pode ser o ambiente de todos os dias, porque isso tornaria insuportável, né? E na fotografia, na próxima slide, a gente vai ver o que? A variação das tonalidades ao longo do dia, que representam o que? Cores frescas da manhã, cores mornas no final da tarde. Então, a soma das duas coisas, das formas e dessas variações de cores, é que dará a impressão final do nosso ambiente, né? Vou dar um exemplo de loja, as lojas Abercrombie, né? Tinham sempre, agora eles estão mudando, né? Mas tinham sempre um forte contraste, um fortíssimo contraste, teto preto, tudo preto, só ênfase muito grande nas cores e nas roupas, né? Só que as roupas deles são muito coloridas, então a loja se transformou numa coisa de extremo estímulo visual e muito alegre, por isso ela não era cansativa, né? Ainda mais com aquela música alta, então nada podia ser tão absurdamente interessante e estimulante como aquela entrar na loja. Mas para mim, que entrava lá com coisa, tampador no ouvido, para conseguir pensar no que eu tinha que comprar, é um pouco exagerado. Mas enfim, então, falando novamente de escadas, no próximo slide a gente vai mostrar o seguinte: a escada é um elemento de transição vertical, né, de um andar para outro andar, ou de um patamar para outro. Prioritariamente, elas têm que ter o quê? Muita segurança, né? A escada é um lugar que a gente pode cair com facilidade, se machucar com gravidade. Então, as escadas não podem ter nenhuma perturbação visual para garantir a acuidade visual. E isso significa o quê? Ofuscamento zero. O ofuscamento está para a iluminação mais ou menos como o sal está para a culinária, para a gastronomia. Prato mais bem feito, tudo no ponto, tudo certo, bonito, bem apresentado. Passou o sal, acabou o prato, ele é impraticável de comer. Muito bem, mesma coisa com os ambientes de uma forma geral. Mas na escada, particularmente, a gente soma a beleza e ao conforto visual, soma uma questão de segurança. Então, realmente nós não podemos ter nada parecido com esse novo slide. Por quê? Essa é uma escada que, além de ter o tapete escuro e, portanto, não há pronunciamento da forma, é difícil de ver se a gente está no piso ou se está no espelho, né? Então, muito perigoso pela escolha do acabamento e mais ainda porque há um ofuscamento emitido pela fonte luminosa, contrariamente à visão, que você vai olhar para a escada e vai ver prioritariamente um ponto luminoso. Então, isso é proibido, né? Escada escura não, sempre. E luz diretamente dirigida ao observador que está usando a escada, também proibido. Então, isso são duas coisas muito importantes de lembrar. A outra coisa é que é o seguinte: a escada não é só um elemento de segurança. Nessa próxima imagem nós vamos ver isso. Ela não é só o elemento de segurança, ela é também um elemento de extrema beleza.
Mostro aqui duas fotografias de escadas, muito bem desenhadas, com iluminação natural. A escada de baixo está Tadawando, uma preciosidade de luz natural, de desenho. E a escada, mesmo havendo essa sobreposição do claro e escuro da janela lateral, a escada está absolutamente bem visível, né? Assim devem ser todas as escadas, a escada superior também. E abaixo, no próximo slide, a gente vê novamente uma escada do senhor Gaudí, uma maravilha, né? Não só de concepção, de execução, de tonalidades, de detalhes. Gaudí, assim, uma espécie de... Eu dizia que Roberto Burle Marx era assim também, né? Tudo que ele punha a mão ficava maravilhoso. Era como se fosse um rei Midas, não do dinheiro, mas sim do ouro, né? Mas sim da beleza. Tudo que eles punham a mão se transformava rapidamente em coisas belíssimas. Então, realmente, Gaudí é uma maravilha. E abaixo vamos ver outras duas escadas, né? Uma delas, a de cima, Luiz Barragán, que também é outro arquiteto que eu aprecio muitíssimo, principalmente pela sua corajosa habilidade imensamente rica de controle das cores, né? Barragán soube usar cores de maneira excepcional, né? Todas as pessoas que quiserem aprender um pouco do uso de cores, por favor, frequentem Barragán, né? Visitem Barragán. E a escada de baixo, vejam como a escada de cima tem um desenho primoroso entre a porta e os degraus. Vejam, a escada é escura, e eu sempre falo que as escadas escuras são perigosas, mas essa escada é iluminada lateralmente, ela não é preta, ela é marrom, né? Então, com a difusão, a iluminação difusa, permite que se veja claramente, ainda mais com fundo claro, a lateral, permite que se perceba claramente onde estão os espelhos e os pisos. De modo que não só a escada se torna segura, mas particularmente ela é um traçado gráfico maravilhoso nessa fotografia, né? Aí escolhi uma escada parecida com essa, só que em vez dela ter essa riqueza formal, ela tem um cinza, piso, cinza, parede, né? Mas um elemento de brilhante, que é a iluminação lateral através de uma fresta luminosa, e que, na minha opinião, é uma perturbação, porque ela acaba confundindo quem sobe e desce com um elemento que não tem muito a ver com a segurança, porque o resto dá para ver bem o piso e espelho, mas realmente é uma perturbação no desenho geral da escada, né? Então, no próximo slide, a gente vai ver quais são os tipos de iluminação. Perdão. Quais são os tipos de iluminação que nós podemos usar para iluminar as escadas? O que são os tipos mais frequentes, né? Conforme o quê? Para definir formas e cores, nós vamos falar de formas, basicamente da direção da luz. Então, nós vamos falar da luz difusa, que vem de todo o ambiente, da luz de cima para baixo, da lighting, que é mormente vinda dos corrimãos, uplighting, certamente, não só das paredes laterais entre a escada e a parede, em detalhes colocados junto aos degraus, mas que não causem ofuscamento, que normalmente embutidos nos degraus vão causar ofuscamento, como naquela primeira fotografia que nós mostramos, né? E os sistemas wall washing, que são extremamente confortáveis, como nós vimos naquela primeira fotografia do Grazing Wall Washer, que ilumina muito bem a escada por reflexão e por difusão sobre os degraus. E balizamento lateral, que é muito empregado, mas é muito, muito, muito empregado aqui na nossa terra. Ela tem que ser bem empregada, porque tanto quanto ela pode ser muito eficiente, ela pode ser muito ineficiente, né? E depois a gente tem detalhes, como as linhas luminosas que eu acabei de mencionar agora, e que na realidade não servem de grande modo se não estiverem bem cuidados em termos de intensidade luminosa, né? Então nós vamos ver exemplos de difusão da luz, que pode vir de reflexo das paredes, do teto, luz indireta do teto, ou de elementos verticais, né? Esse próximo slide tem é um slide da escadaria, de uma das escadarias do Palais Garnier, que é o Opéra de Paris, né? Então reparem a beleza dos lampadários, que são sempre elementos de grande beleza escultural, desenho maravilhoso, e como a luz difusa é capaz
de iluminar com perfeição os degraus das escadas, não só evidenciando a riqueza do desenho, como também garantindo a segurança do elemento, né, desse instrumento, que é a escada. No caso, uma outra visão, nessas outros slides, uma outra visão da mesma escadaria, só que na parte do piso inferior já. Então, reparem como é belo o desenho dos degraus, como esses degraus são harmoniosos, como eles são bem concebidos, não só no desenho dos degraus, como nos desenhos do parapeito lateral, e como os elementos de fixação dos lampadários são obras de arte. Tudo é um conjunto extremamente rico, muito desenhado, luxuoso, como convém, um ambiente de muito luxo, mas realmente muito elegante, e a iluminação da escada é muito eficiente. Obviamente eu não estou sugerindo que ninguém faça isso hoje, mas eu estou mostrando como a difusão do ambiente colabora para uma boa visualização da escada. Agora nós vamos ver no próximo slide. Nós vamos ver acima uma escada também muito bem elaborada, também usando lampadários, principalmente nos finais e nos encontros, nos diversos pontos de transição da escada. A luz difusa para as escadas é, sem dúvida, ideal. Próximo slide. Nós vamos ver uma escada extremamente bem desenhada, extremamente elegante, com aquele elementozinho central de segurar o tubozinho de latão que prende a passadeira para que ela não haja folga entre um degrau e outro e não seja objeto de escorregão e acidentes, né? Então, lindo o degrau, mesma maneira, agora aqui nós temos um teto também iluminado por luz indireta e um candelabro central. As oportunidades são muito grandes, as alternativas são muito diversas, mas na próxima escada nós vemos como a gente tem a repetição das soluções difusas e como elas são todas muito eficientes para a identificação das escadas, né? E, portanto, nós podemos fazer isso em escadaria. Se nós tivermos um ambiente em torno da escada, hoje, moderno, com difusão, não precisamos fazer iluminação específica para a escada. Podemos fazer para a noite, para alguma coisa que sirva momentaneamente, mas aí nós temos que ter o cuidado de não criar manchas para não tornar a escada um perigo iminente de acidentes. Na próxima escada, que volta a ser de Gaudí, de novo a iluminação é feita por um plafonier central com luz difusa, que é uma solução, como digo, extremamente confortável para boa iluminação de escada. E na outra, uma solução moderna, absolutamente atual, downlighting colocado para aquela ambiência daqui do ambiente de estar, e obviamente a escada iluminada por esse sistema do teto e a parte superior pelo sistema do teto acima. Então nós não precisamos fazer grandes invenções de iluminação da escada, não é? Próximos slides nós vamos ver uma escadaria de uma casa que fui eu que fiz, né? Em que essa escadaria é iluminada tanto pela reflexão da parede que tem as obras de arte na entrada, isso é uma galeria onde ele tem várias obras de arte, e pela reflexão daquela tapeçaria que fica à esquerda no meio da escada. Então, é fácil iluminar a escada com coisas muito simples. Ele tem um pendente no meio da escada que está, no caso, desligado, né? Está apagado, né? A gente tem o hábito de falar ligar e apagar, acender e apagar, quando eu devia falar ligar e desligar, né? Acender e apagar vem da época da vela, né? Porque agora a gente não acende mais nada, né? Só liga. Então, o próximo slide mostra como a iluminação difusa pode ser eficiente, como nessa escada, mas como o ponto de difusão não pode ser ofuscante, como é neste caso. Então, o lado esquerdo da escada, a gente vê os pontos brilhantes e não vê as superfícies. Do lado direito, quando já não há mais a perturbação dos pontos brilhantes, a gente vê com clareza a escada muito bem definida e, portanto, o ofuscamento é um elemento de perturbação visual e de insegurança, né? Muito bem, agora nós vamos ver, além disso, um outro sistema que não é mais o difusão, é o downlighting através de corrimãos. Os downlighting através de corrimãos são muito simples e tem que ser muito bem desenhados, porque no caso desse slide, ele é absolutamente, o próximo slide ali, ele é absolutamente
exuberante, ou seja, a luminosidade é excessiva. E luminosidade excessiva é motivo de perturbação, principalmente numa escada que é escura. Então ela fica cinza, brilhante pelo excesso luminoso, mas ela continua sendo elemento de pouca identificação visual. Nesse caso, ela está vista, mas ela é uma escada com um contraste, na minha opinião, exagerado. Ela perde em elegância e qualidade visual por conta do contraste exagerado. Próximo slide agora tem uma escada cujo corrimão está bem detalhado, está bem desenhado. Reparem que ele está numa altura confortável. Por que o corrimão é melhor que o balizamento? Porque ele está numa altura superior. Então ele ilumina todos os degraus com a mesma intensidade luminosa. Próximo slide mostra uma escada iluminada com o mesmo tipo de corrimão, com a mesma suavidade. Isso dá uma garantia de identificação da escada e passa a ser um elemento extremamente importante para a iluminação de escadas. Eu gosto muito de iluminação de escada pelo corrimão, é uma solução muito boa. No próximo slide, a mesma visão da mesma escada, só que num outro ponto de vista, para mostrar como ela fica bem identificada. E no próximo slide, nós temos uma escada iluminada por uma antiga colaboradora, que eu gosto muito, a Natália Rodrigues, que tem um bem-sucedido escritório de Lighting Design em Londrina, e que é uma moça aplicadíssima, competentíssima. Ela me telefonou para perguntar, como é que eu poderia fazer? A senhora acha que eu posso embutir no corrimão? Pode, sim. Pois ela descobriu o perfil, onde se encaixa com perfeição o perfil luminoso, tomou cuidado de não deixar aparecer nada da barrinha luminosa para não ter uma perturbação visual, e a escadaria dela e os caminhos em torno ficaram muito bem definidos. Muito boa solução da Natália. E a próxima seria uma escada em corrimão em paredes cinzas, né? Que apesar de ter um contraste um pouco mais exagerado, como a parede não é escura totalmente, a cinza médio, e a escada é clara, não existe um contraste desagradável. No próximo slide a gente tem a mesma solução, só que é um elemento que já tem embutido a iluminação, e é muito bom, né? Eu acho que é muito interessante a solução, né? Funciona muito bem. O próximo é idem, é um outro corrimão, do mesmo modo, e a escada fica perfeitamente visível, como a gente pode ver, né? Por fim, nós vamos ver aqui nos finalmente, outra escada cinza. Eu tenho uma certa aflição com elementos muito cinzas, porque ao longo do tempo eles tendem a ser cansativos, né? Então vamos de novo continuar para o próximo slide, e a gente vai ver novamente um sistema agora. Vamos ver, eu já mostrei isso, um sistema de uplighting, de luz indireta pelas laterais, que valoriza a parede, tem um teto bonito, ele é bem visto, mas ele não poderia ser iluminado com o aparelhinho embutido na parede. Isso dá sombras que definem desenhos sobre a parede que perturbam e dá ofuscamento. Então, qual seria a solução? Seria ter um pequeno rasgo entre a escada e a parede para colocar as luminárias nesse rasgo. Isso resolveria tranquilamente a questão desse defeito luminoso lateral, né? E aí, novamente, só para enfatizar que o uplighting, podemos ver o próximo slide, o uplighting pode se tornar um objeto de muita perturbação visual pela mancha que ele dá na parede, que está... O facho está mal selecionado, isso é uma lâmpada dicróica sem nenhuma proteção difusora, né? Então a gente vê os dois fachos da lâmpada. Na verdade, nós estamos vendo a fotometria da luminária, né? Está tão encostado na parede que ele passa a ver a fotometria. E além disso, ele é um elemento perturbador do desenho da escada e de quem da capacidade visual de quem desce a escada, né? Então, no outro slide agora a gente vê uma solução tão mais elegante. Apesar de que o ponto está no degrau, ele não tem tanto brilho, ele não é tão ofuscante, e ele tem um facho aberto que permite uma regularidade da parede. Então a resolução é muito melhor. Tem uma corzinha diferente lá, mas isso a gente deixa passar agora, né? O próximo slide tem uma escada diurna, mas para mostrar como que essa solução é bastante usada. E ela é muito perigosa, né? Como nós vimos, ela pode causar uma perturbação horrorosa. O outro slide mostra uma escada escura com a luz frontal, e essa luz é muito ruim, porque ela não está só brilhando demais, mas a escada é escura e ela é brilhante, então ela é um espelho. Então todos os reflexos causam uma perturbação visual enorme na escada,
e é uma escada que passa a ser um perigo, né? Ela está bem desenhada, uma mesinha e tal, mas a escada é muito perigosa, né? Muito bem, então aí nós vamos falar de wall washing, que é uma solução pela luz na parede e por reflexão na iluminação dos degraus. E às vezes o wall washing se transforma num detalhezinho de iluminação do espelho do degrau. Na realidade, ele não deveria ser o espelho do degrau, ele deveria ser voltado ao piso do degrau, né? Mas ele está tão encolhidinho no detalhe do final do degrau, do piso do degrau, que ele passa a iluminar só um pedacinho do espelho, né? Do piso. Ele ilumina todo o espelho e ilumina só um pedacinho do piso, o que é muito ruim para a segurança da escada. Próximo slide mostra essa escada. Ela é um pouquinho melhor em termos da distribuição luminosa, até porque ela está mais rasante, não é? Mas mesmo assim, eu acho que a iluminação está exagerada, ela deveria ser muito menor, muito menos intensa. A próxima escada, a gente vê na próxima escada agora, nós ficamos na mesma, vamos lá para a próxima. A próxima mostra um wall washing num detalhe próximo ao piso, um pouco exagerado também, porque o efeito na parede é um pouco exagerado na saída da luz sobre o piso do degrau. Se nós tivéssemos um corrimão, nós teríamos uma solução muito mais suave, muito menos conturbada, né? Para mim esse detalhe é um pouco exagerado em termos de contraste. E o próximo slide mostra aquela iluminação abominável que a gente vê os pontinhos dos LEDs no degrau. A gente tem que lembrar sempre o seguinte: a escada está construída para vencer pelo menos 2,5 metros, e as pessoas têm, quando muito, 1,90 m ou 2 m, então nós sempre vamos ver o degrau de baixo para cima, né? Então nós não podemos ver luminosidade emitida pela fonte, isso é um pecado mortal, muito menos olhar os pontinhos, né? É uma solução bastante desagradável. Então, pulando agora, né? Vamos passar o próximo slide agora, né? Que é o próximo. Que essa escada tem um wall washer, mas esse wall washer está exageradamente baixo, então dá exatamente o mesmo efeito. Eu queria que vocês vissem de frente como fica ruim esse desenho marcante em cada um dos degraus. Se tudo isso fosse corrigido em termos da altura, a solução seria melhor. E agora, novamente, nós vamos ver a escada que nós vimos lateralmente, vamos ver de frente. Vejam que o degrau é menos visto de frente, ele é menos agressivo, mas mesmo assim a gente tem um corte no piso do degrau que, quando a gente tem a solução pelo corrimão, não tem, né? É mais elegante, sem dúvida. Agora, o próximo seria então o Grazing Wall Washer, que faz uma bonita distribuição da iluminação sobre a parede e uma distribuição luminosa confortável para a escada, né? Então, próximo slide agora, nós vamos falar do balizamento lateral, que é uma solução extraordinariamente utilizada na nossa terra. Os balizadores laterais têm um perigo, né? Podemos ver o próximo slide. Tem um perigo muito grande. Se eles não estiverem bem colocados e não forem destinados a cada um dos pisos da escada, como nós vemos na fotografia inferior, eles acabam dando um piso sim, um piso não, um piso claro, um espelho claro, como a fotografia de cima. E isso é muito ruim para a segurança de quem está descendo. O desenho de baixo, a fotografia de baixo, mostra uma escada regularmente iluminada. Então, para balizamento, a altura do balizador tem que ser tal que permita uma soma de todos os efeitos luminosos para fazer uma regularidade nos degraus. Senão, a gente tem que pôr um balizador para cada degrau. A outra foto mostra, de novo, duas alternativas em que o balizador está muito próximo e ele faz um conjunto de espelho e piso iluminado, um conjunto escuro, um conjunto iluminado, um conjunto escuro. Isso é péssimo para quem sobe e desce a escada, motivo de insegurança total. E o segundo de baixo a mesma coisa. Na outra escada nós vamos ver que não só na próxima escada, né? Próximo desenho, próximo slide. Nós temos não só não só o balizador lateralmente pulando um degrau, como também nós temos uma escada escura.
Isso é péssimo para quem usa escada, uma escada totalmente perigosa. Próximo slide, aí nós vamos ver um sim, um não, um sim, um não, um sim, um não. Isso é horrível para quem usa escada. A escada de madeira até esse nível ainda dá para se fazer uso dela, mas o próximo slide mostra como a escada escura ela é absolutamente, rigorosamente perigosa. E essa escada tem uma relação de piso e espelho muito prejudicada, né? E, então desenhar a escada é uma coisa que o Neufert ensina facilmente, né? 2E mais P igual a 63, 65, isso é uma regra que às vezes as pessoas não observam, né? E aí em cima nós vamos ver um degrau, um sim, dois não, um sim, dois não, igualmente ruim. E por fim nós vemos uma escadaria que bem poderia ser chamada da escadaria do castelo da família Adams, né? Porque é um horror de acabamentos brilhantes, pedra escura, piso escuro e um sim, um não. Então essa escada é um horror, é uma insegura, ela além de ser feia, ela é absolutamente perigosa, né? Mais uma escada bonita, bem desenhada, um ambiente interessante, o balizador está um pouco mais superior e ainda consegue dar uma certa regularidade, mas mesmo assim há um risco bastante grande. E por fim vamos ver uma última degrau, sim, um não, que a gente já mostrou, por favor, o próximo. E aí um sim, um não de novo, fazendo com que as escadas sejam elementos que podem se transformar em itens muito perigosos. O último, vamos lá, é a mesma coisa, as escadas são super bem desenhadas, mas os balizadores estão colocados em posições muito ruins, por isso que eles não funcionam. Agora, a última alternativa de balizamento, vamos dizer assim, é com o projetorzinho colocado na beira, na frente do espelho, né? Na frente do espelho, iluminando o piso. É uma solução ruim do ponto de vista formal e ruim do ponto de vista de segurança, embora haja um para cada degrau, né? E mais uma escada de novo agora com um sim ou não, que são igualmente perigosos. E finalmente nós vamos mostrar o último tipo de escada com linhas luminosas, né? As pessoas costumam dizer que eu tenho implicância com linhas luminosas. Eu não tenho implicância, mas a linha luminosa tem que ser usada com muita propriedade para não construir elementos que não auxiliem quase em nada. Essa escada não é auxiliada pela linha luminosa do degrau. Então, no próximo slide, a gente vai ver como as escadas que usam linhas luminosas excessivamente brilhantes passam a ser elementos extremamente desconfortáveis e o desenho da escada vai para o lixo, porque o brilho excessivo mata qualquer desenho que a gente possa fazer. Algumas vezes as pessoas usam as linhas luminosas, como no próximo, como elementos decorativos, mas a gente tem que lembrar que a escada é prioritariamente um elemento de segurança. Aqui neste caso, como são só poucos pisos, né, 4 pisos, 1, 2, 3 no intervalo, os dois elementos foram colocados numa boa posição, né? Então estamos salvos, mas isso não poderia ser para uma escada maior, né? O próximo tem elementos que só iluminam pedacinhos do degrau, e isso é muito ruim, isso é muito, muito seriamente perigoso para quem usa essa escada. Finalmente a gente vai ver, né, as duas fotos aqui são de soluções muito ruins para a identificação do piso e do degrau. E finalmente nós vamos ver uma escada muito interessante, né? A escada da Tiffany's de Nova York, totalmente feita em vidro, com soluções bastante inusitadas, né? Mas com uma qualidade de desenho excepcional. Independentemente de ser a tonalidade exageradamente azulada ou não, isso é intencional, a escada é extremamente bem resolvida, né? Para meu gosto ela poderia ser um pouquinho menos intensa, mas sem dúvida ela é um elemento de rara qualidade em termos de montagem, né? Então nós vamos finalizar, né, com como se diz, com um exemplo como esse da Tiffany, né? E aí nós vamos passar para balizadores, né? Infelizmente eu não consegui fazer a minha live no tempo previsto, então nós vamos fazer balizadores na semana que vem. Parte 2, né? Parte 2 juntamente com os planos de pias e cozinhas, etc., que vai ser o tema da nossa semana próxima, tá bem? Vocês não têm feito perguntas, por isso que eu não estou assim, estou à disposição, claro, mas não estou muito preocupada porque não tem havido essas perguntas durante a exposição. Depois as perguntas
vem por e-mail, por perguntas extraordinárias, telefones, etc., né? Mas eu fico sempre às ordens para esclarecê-los na medida que vocês necessitarem, né? Agradeço a sua presença, participação, fico muito contente. Agradeço, eu não tenho hábito de ficar nomeando as pessoas que aparecem e tal, mas agradeço a todos e fico sempre à disposição, inclusive de sugestões que as pessoas mandam para mim, gostaria de falar sobre isso ou sobre aquilo. Podem falar, o que for possível nós vamos fazer, tá bem? Muito obrigada, nós vamos nos ver semana que vem, se Deus quiser.